indígena. É óbvio que o diálogo há entre as autoridades indígenas, entre o Estado, etc. No entanto, não há uma responsabilidade, porque é autodeterminação. Agora, quando o indígena ele vem, né, ele se movimenta ao mundo fora dessas áreas demarcadas, as leis elas não são necessariamente brandas, né? O Estado não parte da incapacidade indígena. O que parte, na verdade, é para garantir a integridade do indígena caso for punido. Exemplo. Como nós temos uma visão de que o indígena é geralmente animal, né, e essa visão é a visão comum, né, e corriqueira, quando o indígena, por exemplo, ele é preso, o primeiro ato que faz quando o indígena vai à cadeia é ser estuprado. Isso é muito comum, existem inúmeros relatos disso. Então, o que a lei brasileira ela condiciona as populações indígenas quando sofrem, né, punições penais? Celas reservadas, áreas específicas, prisões específicas, para garantir, obviamente, o que a lei determina. Isso mesmo, né? E deixa até a FUNAI resolver grande parte desses problemas, né? E a FUNAI? Ela era a minha próxima pergunta. Ela realmente representa os índios, professor? Então, é um grande debate político. Por que é um debate político, né? A FUNAI, ela foi criada no Brasil no ano de 67, né? No ano, inclusive, da constituição da ditadura militar, né? No Brasil. Só que a FUNAI, ela vem em substituição de um outro órgão, o SPI, né? Serviço de Proteção ao Indígena. Esse SPI, curiosamente, ele é formado por uma entidade com características positivistas. O que seria isso, né? Entendia-se, na verdade, no Brasil, isso desde 1916, né, quando o SPI foi criado. Então, veja, de 1916 a 67, né, que foi vinculado ao SPI. A partir daí, a FUNAI. Nesse período, a crença do SPI é que a população brasileira ela progredia, essa noção de progresso rumo ao futuro, à ciência, à harmonia social, né? Aquela velha crença que veio da França, né, para o Brasil, e que para que os povos indígenas tivessem direitos específicos, eles deveriam se alinhar a essa noção de comunhão nacional. Ou seja, né, ou o indígena ele se moderniza, né, ele se encaixa na cultura branca, ou então ele perde essas noções de direitos. Muitos escândalos foram, na verdade, publicizados nos anos 50 e 60, quando várias áreas, como a Pastoral da Terra, da Igreja Católica e outras áreas que estão vinculadas a essas populações pobres, denunciavam, por exemplo, chefes dessas entidades indígenas, que não eram indígenas. Isso é curioso. Como é que, né, você é de um grupo étnico e quem ordena as leis ou normas do seu grupo não é do seu grupo, né? Estupravam, matavam, né, e tinham grandes escândalos de corrupção. Como nós estamos falando num período de ditadura militar nos anos 60, o SPI é desfeito e é criada a FUNAI. Fundação Nacional do Índio, em 67, na sua primeira presidência não tinha nenhum indígena. Mas ela tinha um discurso da ideia de protecionismo aos indígenas.